Antes de começarmos, um aviso importante. Esse material que vamos ver tem um caráter introdutório, tá bem? E ele foi elaborado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais essenciais do direito civil, a pessoa natural. Vamos fazer juntos uma verdadeira jornada jurídica, desde o comecinho até o fim da existência de uma pessoa. O objetivo? Entender como é que o direito enxerga quem somos, o que podemos fazer e, claro, quando podemos agir nesse grande cenário jurídico. Então, o nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. Primeiro, vamos entender quem é o sujeito da relação jurídica. Depois, a gente investiga o início da personalidade e a figura super interessante do nascituro. Na sequência, vamos diferenciar os tipos de capacidade, fazer uma distinção técnica importantíssima com a legitimação e, para fechar, vamos ver como a personalidade se encerra. Vamos lá então. Ponto de partida de tudo no direito civil. Qualquer relação jurídica que a gente possa imaginar, seja um contrato, um casamento, uma herança, tudo acontece entre pessoas. Elas são, sem dúvida, a peça central de todo o sistema. E o que seria exatamente uma relação jurídica? Bom, de forma simples, é qualquer interação da vida que o direito resolveu regular. E ela sempre vai ter, no mínimo, duas partes. Um sujeito ativo, que é o dono do direito, e um sujeito passivo, que tem um dever. Sabe, até no direito de propriedade, a relação não é bem entre a pessoa e a coisa, mas sim entre a pessoa e todo o resto do mundo, que tem o dever de respeitar aquela propriedade. Interessante, né? E o direito reconhece dois tipos de personagens nesse palco. A pessoa natural, ou seja, o ser humano de carne e osso, e a pessoa jurídica, como as empresas e associações. Nesta nossa análise, o foco é total e exclusivo na pessoa natural, no ser humano. Muito bem, agora vamos para a primeira grande pergunta do dia: quando é que essa jornada jurídica começa de verdade? Em que momento um ser humano passa a existir por direito? A resposta para essa pergunta está num conceito-chave: personalidade jurídica. Pensem nela como se fosse o ingresso para o mundo do direito. É aquela aptidão básica que todo ser humano tem para poder ser titular de direitos e deveres. Como diz o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isso consagra que esse atributo é universal. E aqui está o artigo que é o coração de tudo isso. A regra geral parece bem clara. A personalidade começa com o nascimento com vida, certo? Mas o que é nascer com vida para o direito? Basicamente, é respirar. Mesmo que tenha sido por um único segundo, se o bebê respirou, ele teve vida e, portanto, adquiriu personalidade. Só que a segunda parte do artigo é que abre uma porta fascinante para a discussão, porque ela diz que a lei protege os direitos do nascituro, ou seja, daquele que ainda está para nascer, desde a concepção. E isso, claro, nos joga direto numa pergunta que gera um debate gigantesco na doutrina. Pensem bem, se o nascituro ainda não tem personalidade, o que ele é? E que direitos são esses que a lei faz questão de proteger desde a concepção? Esse debate todo pode ser resumido em 3 grandes teorias. A teoria natalista, que por muito tempo foi vista como a adotada pelo Código, diz que o nascituro tem só uma expectativa de direitos. Já a teoria concepcionista bate o pé e diz que ele já é pessoa desde a concepção. E tem também a teoria da personalidade condicional, uma espécie de meio termo, que diz que a personalidade dele existe, mas sob a condição de nascer com vida. Cada uma dessas visões muda muita coisa na prática. Mas olha só, independentemente da teoria que se adote, uma coisa é fato. O sistema jurídico brasileiro dá uma proteção bem robusta ao nascituro. Ele pode receber doação, pode ser herdeiro em testamento, pode ter um curador para defender seus interesses e, muito importante, tem direito aos alimentos gravídicos, que são essenciais para uma gestação saudável. Tudo isso mostra o quanto a lei se preocupa em proteger essa vida que está se formando. Ok, então a pessoa nasceu com vida, adquiriu personalidade, ela tem um ingresso para o mundo jurídico. Agora a gente precisa falar sobre as ferramentas para usar esse ingresso. E essas ferramentas se chamam capacidade. E aqui a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Existem 2 tipos de capacidade. A primeira é a capacidade de direito, ou de gozo. É a aptidão para ser dono de direitos e deveres. Essa, todo mundo tem, sem exceção. A segunda é a capacidade de fato, ou de exercício, que é a aptidão para exercer esses direitos pessoalmente, por conta própria. E essa não, essa nem todos possuem. E qual é a consequência de não ter essa capacidade de fato?
Bom, a lei cria um mecanismo de proteção, que é a incapacidade. Uma criança, por exemplo, ela tem capacidade de direito para ser dona de um apartamento, mas não tem capacidade de fato para assinar o contrato de venda dele. Para isso, ela precisa ser representada pelos pais. A representação e a assistência são justamente os instrumentos que permitem que os incapazes participem da vida civil com segurança. Dando mais um passo, a gente chega numa distinção mais refinada, mais técnica, mas que é fundamental para quem atua com direito. A diferença entre capacidade e legitimação. Olha, legitimação não tem a ver com a aptidão geral da pessoa, tá? Tem a ver com uma autorização específica da lei para um ato bem concreto. É como ter carteira de motorista, o que seria a capacidade, mas precisar de uma permissão especial para dirigir num bairro restrito. Essa permissão especial seria a legitimação. O artigo 496 do Código Civil traz um exemplo perfeito. Um pai, ou um adulto, é plenamente capaz, certo? Certo. Mas, para o ato específico de vender um imóvel para um de seus filhos, a lei impõe uma condição. Ele precisa do consentimento dos outros filhos e do cônjuge. Se não tiver essa autorização, falta a ele legitimação para fazer aquele negócio, mesmo ele ser uma pessoa plenamente capaz. Bom, depois de passar pelo início e pelo exercício da personalidade, chegamos ao final dessa jornada jurídica, a sua extinção. A personalidade da pessoa natural acaba com a morte. E o direito trabalha com 3 cenários principais. A morte real, que hoje em dia é comprovada pelo fim da atividade do cérebro, a morte simultânea, que é uma presunção da lei para situações de desastre, e a morte presumida, que é declarada por um juiz quando alguém desaparece. A comoriência, que está lá no artigo 8º do Código Civil, trata de uma situação bem específica. Imagine uma tragédia, um acidente de avião onde morrem 2 pessoas que são herdeiras uma da outra. Se a perícia não conseguir de jeito nenhum dizer quem morreu primeiro, a lei entra em campo e presume: morreram ao mesmo tempo. A consequência disso no direito das sucessões é gigantesca, porque se a lei presume que morreram ao mesmo tempo, significa que não deu tempo de um herdar do outro. Então, usando o exemplo de um casal sem filhos ou pais vivos, o patrimônio do marido vai para os herdeiros dele e o patrimônio da esposa para os herdeiros dela. Não há comunicação entre as heranças. E sobre a morte presumida, ela pode acontecer depois de um longo processo judicial de ausência, que tem várias fases e só termina com a sucessão definitiva depois de 10 anos. Mas ela também pode ser declarada de forma mais rápida em situações de extremo perigo de vida, como alguém que desaparece numa enchente ou numa guerra, como prevê o artigo 7º do Código. E para a gente terminar, fica uma provocação. A gente viu que hoje só seres humanos e grupos de humanos são considerados pessoas para o direito. Animais não são e inteligências artificiais, por enquanto, também não. Mas, conforme a tecnologia avança com IAs cada vez mais autônomas, será que esses conceitos que a gente estudou hoje, construídos ao longo de séculos, não vão precisar ser totalmente repensados? Fica aí a pergunta para a gente refletir.